Bom, pessoal, dando continuidade aqui à aula ainda de tomada de decisões, a terceira pergunta que a gente tem que responder, que é aquela se tem algo que eu preciso fazer na minha sala de emergência para estabilizar ou fazer algum diagnóstico naquele paciente. Então, seguindo a escala de prioridade, a gente começa pelo A. E no A, geralmente a gente recebe os pacientes do SAMU, né, ou de concessionária, muitas vezes ele já vem manipulado, entubado, alguma coisa assim, mas às vezes não, ou às vezes passa despercebido. Então aí nesse caso você tem que examiná-lo como se ele fosse a primeira vez, você já fez a checagem, identificou algum problema e tem que partir para alguma ação. No caso aí pode ser uma remoção de corpo estranho ou uma obtenção de via aérea definitiva, que pode ser a intubação orotraqueal ou, em alguns casos, a cricotireoidectomia, nos casos de trauma de face importante ou de dificuldade ou impossibilidade da intubação, mesmo lançando mão de outros recursos, como fibroscópio ou AirTrack e etc. Às vezes você tem que fazer a cricotireoidectomia. Então, nesses casos, você deve fazer esse procedimento e de forma rápida, porque para prevenir hipóxia e até a parada devido à hipóxia. No caso dele vir já manipulado, aí, ou seja, com a via aérea definitiva, entubado, após a checagem, ou através do capnograma, ou através da parte de ausculta e clínica, você deve relocá-lo, caso ele não esteja mais no, ou seletivo, né, um pouco colocado um pouco a mais, ou ainda se ele tiver no esôfago. Aí você deve relocá-lo, porque às vezes durante o trajeto você pode perder a intubação, certo? Com relação ao B, a parte respiratória, uma alternativa que você pode fazer é a toracocentese, no caso daqueles pacientes que chegam em pneumotórax hipertensivo, em que você deve rapidamente fazer a descompressão, porque isso pode levar a pessoa à morte, à parada cardiorrespiratória. Então, só a descompressão vai resolver o problema de uma forma mais rápida. A descompressão da toracocentese, ela deve ser feita calibrada. Na hora que você passa o gelco no segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular, ou seja, logo abaixo ali do ângulo de Louis, no hipertensivo tem uma grande quantidade de ar fora do pulmão. E a drenagem muito rápida, ela pode proporcionar o que a gente chama de balanço mediastinal, em que o coração está todo desviado por conta do pneumotórax hipertensivo, e a hora que você drena não, quando você alivia toda essa pressão intratorácica, o coração volta muito rapidamente ao seu local de origem, e isso pode causar arritmia até parada. Então você deve esvaziá-lo mais vagarosamente para que não tenha esse balanço mediastinal que pode dar reflexo vagal ou uma arritmia que pode dar problema, certo? A drenagem torácica em selo d'água, isso aí está indicado a qualquer pneumotórax, né, de origem traumática, tanto hipertensiva como não hipertensiva, aberta, mas também o hemotórax. O hemotórax aí, o maciço ou comum, está indicado você drenar. Muito importante você tomar cuidado com as hérnias diafragmáticas, porque às vezes a ruptura traumática do diafragma, que pode ocorrer principalmente à esquerda, na hora que você drena, você pode lesar algum órgão abdominal que está lá dentro do tórax aí, né? É difícil fazer esse diagnóstico, muitas vezes você ainda não tem o raio-x, não fez o raio-x, o paciente não está estável para fazer raio-x. E aí, muitas vezes você faz diagnóstico só com a ausculta de ruído hidraéreo na região do tórax. Então você tem que estar esperto para isso aí. E a toractomia? A toractomia eu não vou entrar em detalhes porque a gente tem uma aula só de toractomia, você já deve ter assistido. Se não assistiu, assista. Está aí as indicações, a forma como fazer e tudo mais. E um avisinho muito importante aí em vermelho é: você não deve esperar raio-x para fazer uma drenagem de emergência. Se o paciente está muito mal, você tem um alto grau de suspeição que tem um pneumotórax ou um hemotórax importante ali, principalmente pneumo, drene o tórax. E na dúvida, drene o tórax. Melhor do que você deixar passar
um hemotórax que naquele momento ainda não é hipertensivo e após algumas horas pode se tornar hipertensivo, ok? Bom, com relação ao C, né, a parte de circulação, você pode fazer algumas coisas na sala de emergência. Uma delas é a hemostasia das lesões vasculares, principalmente arteriais, né, nos casos de amputação traumática ou lesão arterial de extremidade. Por exemplo, um exemplo muito clássico é nos casos daqueles pacientes que tentam suicídio e cortam os punhos, né, e que acabam lesando radial, ulnar, e muitas vezes você tem que pegar com o Kelly e amarrar ali mesmo, porque a pessoa pode chegar chocada aí nesses casos aí. Uma outra forma é você buscar por hemorragias ocultas. O foco principal aí é o abdômen, mas pode ter na perna, pode ter na bacia, mas principalmente no abdômen. No abdômen a gente tem dois grandes, um mais antigo, que é o LPD, o lavado peritoneal diagnóstico, vocês vão fazer com a gente lá, e o FAST, que é o uso do ultrassom na sala de emergência. Também vocês vão ter uma estação muito legal com o Dr. Felipe, que já está dando aula aqui de múltiplas vítimas. Ele vai trabalhar isso com vocês ali. Não esquecer que ali na sala de emergência você também, dependendo do grau da perda volêmica, da perda sanguínea, do choque, né, você pode já iniciar com com a sua reposição já de hemocomponentes, né? Aí o concentrado de hemácia, eventualmente de plasma, no caso de você identificar alguma coagulopatia já, e também as plaquetas. Atualmente a gente utiliza a proporção 1 para 1 para 1, né? Então, quando você tem que entrar, às vezes 3, 4 de sangue, 4 de plasma, 4, 5 de sangue, 5, e assim vai. Então, é interessante você já iniciar isso na sala de emergência, desde que tenha indicação para isso, né? Ou seja, um choque importante, choque classe funcional 4 que a gente fala. Muitas vezes ele já fez muito cristalóide fora e precisa da complementação. Já iniciar já com o hemocomponente já na sala de emergência. Claro que tudo isso você deve ser pesado na hora e muito bem, por isso que chama tomada de decisão. Com relação ao D, que é a parte neurológica, você já pode sedar os pacientes para os procedimentos. Uma delas, o clássico, é a intubação, né, a sequência rápida, mas também você pode sedar para algum procedimento em que seja doloroso, alguma coisa nesse sentido. Lembrar que aí você vai estar tirando a sua avaliação neurológica, né, clínica, né? Então você vai perder esse parâmetro, mas muitas vezes não há o que se fazer. Às vezes o paciente chega agitado demais, com um rebaixamento de nível de consciência, você é obrigado a sedar. Sedação para exame complementar, isso aí a gente utiliza principalmente com criança. Deve ser pesado aí o risco-benefício também, por conta de que a gente vai perder o parâmetro neurológico. E anticonvulsivantes, muitas vezes a pessoa com TCE grave, ele pode vir convulsionando. E você é obrigado a fazer um benzodiazepínico e eventualmente a fenitoína e até o tiopental em casos mais raros de convulsões subentrantes aí. No TRM, algum tempo atrás se usava a metilprednisolona, né, nos traumas graves, né, nos TRMs. Hoje praticamente está abandonado. Existe uma ou outra utilização, mas não é mais um padrão ouro como era há alguns anos atrás. E o TCE é aquela velha discussão sobre manitol e hiperventilação, né? Hoje em dia, cada vez se usa menos isso aí, o manitol um pouco mais, principalmente se você vai ter um intervalo longo até a cirurgia. A hiperventilação é algo que a gente está usando cada vez menos, só em fase hiperaguda e ainda assim com algumas restrições, certo? Com relação ao E, fica muito ligado com a parte de hipotermia. A reposição volêmica, quando você for usar e for precisar, e você vai precisar a maioria das vezes, dá preferência para soro aquecido, principalmente se a pessoa tiver perdido muito sangue ou tiver frio, né, se você estiver numa região fria. E nos casos extremos você pode lançar mão de procedimentos até de colocar soro morno a 39, 40 graus, 37 graus, nas cavidades, né? Cavidade torácica, cavidade abdominal, você pode usar
é algo que é descrito, mas muito pouco utilizado. Em caso de estabilidade e ausência de lesões que são ameaçadoras da vida, prestar atenção nas injúrias despercebidas, nas lesões que passam despercebidas. As clássicas são esclera, então muitas vezes a pessoa tem um hematoma, o olho está fechado e ninguém abre o olho. E lá tem uma lesão escleral ou às vezes até uma lesão de córnea, que pode trazer uma sequela grave no futuro. Costela, no cara que está consciente não, porque dói bastante, mas no inconsciente muitas vezes a fratura de costela passa despercebida, assim como fratura de dedo, mão, tem que olhar tímpano, né? Algumas vezes, principalmente os casos de explosões e explosões em locais fechados, há uma grande quantidade de lesão de tímpano. Então, essas são as coisas muito importantes. A outra coisa, né, outra pergunta, você tem que abreviar a sua passagem na sala de emergência. Quando que eu tenho que abreviar a passagem daquele doente na sala de emergência? Quando que eu já tenho que mandar logo para o tratamento definitivo para evitar complicações? Então essa flechinha já diz tudo. É uma obrigação do médico, do enfermeiro, quando estiver envolvido, abreviar o tempo de permanência do paciente na sala de emergência. Tão logo ele tem alguma estabilidade, ele está estável, tranquilo, você já fez diagnóstico. A sala de emergência não é lugar de observação, a não ser que aquele paciente não esteja 100% estável, certo? Ou quando você esgota totalmente a sua capacidade de estabilizar o paciente naquele ambiente, entendeu? Então a sala de emergência não pode fazer mais nada por ela. Por exemplo, na hemorragia abdominal grave, né, no trauma abdominal fechado, em que o cara tem uma grande quantidade de sangue na barriga. Não adianta você segurar lá, fazer sangue, vamos esperar o sangue chegar, ou vamos fazer mais um cristalóide. Não perca tempo com isso. Leva o paciente e fecha a torneira. É o único jeito de resolver definitivamente o problema desse paciente, certo? E a última pergunta, qual que é o momento exato do exame complementar? A primeira pergunta é, esse exame ele é mesmo essencial? Então isso você tem que prestar atenção, né? Muitas vezes as pessoas criam lendas e seguem aquelas lendas a fundo. Então é todo o TCE que você vai fazer uma tomografia